A pergunta é difícil, eu não sei se você consegue nos dar uma dimensão a respeito disso, mas há muita tensão, há muita expectativa em relação à possibilidade de que esse conflito se transforme num conflito entre a Rússia e a OTAN. E se transformando, na realidade, talvez já seja um conflito entre a Rússia e a OTAN, onde a Ucrânia é utilizada como proxy. Mas, se ele se torna abertamente um conflito, vamos supor que, eventualmente, tropas polonesas intercedam, entrando com infantaria na zona oeste da Ucrânia, em Lviv, por exemplo, que é uma cidade que tem um pleito histórico da Polônia, ou que aconteça algo em relação à Transnistria, na Moldávia, né, aquela região que tem um status ainda contestado. Sim. Como é que você vê isso, particularmente, com o seu conhecimento, com os contatos que você tem com a Rússia, contatos oficiais, contatos com a população, contatos, enfim, de um modo geral, que possa ilustrar um pouco essa situação? Como é que vocês veem a possibilidade ou o risco de que o mundo chegue a uma catástrofe dessa monta? Que é o que ninguém quer, né? E que isso fique bem claro. Não é de interesse da Rússia que haja nenhuma escalada. Não é de interesse da Rússia, né, que o conflito transcenda a Ucrânia. Não é de interesse da Rússia que nada tome uma proporção ainda maior do que já está. Então, assim, que isso fique de fato muito claro, né? Eu sempre disse isso, a Rússia ela tem uma memória de guerra muito forte e muito recente. Em seu território, ela viveu as piores guerras, né, das piores guerras que a humanidade já viu. Teve perdas enormes, né, da sua população. Você sabe muito bem o preço de uma guerra, e ela evita a todo custo, né? Então, essa é a primeira grande verdade. Então, tem um grande esforço sendo feito, sim, para se evitar. O que a Rússia alega não há o mesmo esforço sendo feito do lado do Ocidente para desescalar o conflito. Pelo contrário, se a Rússia tenta desescalar, o Ocidente tenta, como até o doutor Daniel Toledo falou, né, o Ocidente tenta apagar o fogo com gasolina. Né? Aliás, um abraço para ele, que é um grande amigo e que foi o primeiro facilitador do encontro da doutora Carolina conosco aqui, no Arte da Guerra, nos canais parceiros. O primeiro facilitador desse encontro. Então, um grande abraço ao Daniel, pessoa extremamente polida, educada, extraordinária. Abração para o Daniel, se ele estiver assistindo a gente. Sim. E muito competente também, um grande entendedor do assunto, né? Ele que mora nos Estados Unidos, né? Que está lá, que entende e que convive, trabalha, sabe e acompanha. E, de fato, o que a gente tem visto acontecer, infelizmente, é isso. Né? Então, todas as manobras do Ocidente, basta olhar as sanções, basta olhar as retaliações, basta olhar os bloqueios, né? O que o Reino Unido fez hoje, por exemplo, né? Que é bloquear todo e qualquer canal que venha da Rússia, da Sputnik, da RT, né? E quaisquer outros canais de mídia, bloquear em todo o Reino Unido, e na verdade, a proposta para a União Europeia inteira, de uma forma integral, de todas as redes sociais, de todos os sites. Quer dizer, é uma manipulação descarada. Né? É uma censura descarada, não querem nem mais esconder, ou seja, que toda a população tem acesso somente à nossa versão dos fatos, que toda a população, né, ouça apenas o que o Ocidente tem a dizer, que ninguém tem acesso das versões por parte da Rússia, né? Para que ninguém questione, né? Para que ninguém possa tirar conclusões que sejam diferentes daquelas que nós queremos que a população tire. Essa é a grande verdade. Quando você coloca esse tipo de restrição, né, esse tipo de bloqueio, dessa amplitude, isso é muito sério. Isso é, na verdade, um recado muito claro. Né? Mas para a população, faz parecer que há algum tipo de proteção, né, que há algum tipo de apoio ao lado que eles estão apoiando no conflito, que há algum tipo de retaliação à Rússia, quando, na verdade, é muito mais do que isso. Né? É tentar apagar o fogo com gasolina cada vez mais. E cada vez que se coloca desse jeito, que se faz esse movimento, né, contrário a qualquer ação diplomática, contrário a qualquer via de negociação, claro que coloca a Rússia numa posição ainda de mais alerta. Ok, a gente tenta, né, a gente diz que quer uma desescalada e o Ocidente está cada vez aumentando a sua escalada do seu lado, é preciso que a gente fique em alerta. Né? E a questão, e a Rússia, ela sempre colocou muito claramente, quando o presidente Putin fala, eu sempre falei, né, mas eles se fazem de surdos,
Ninguém pode dizer que eu nunca falei, que tudo não foi muito colocado, que as nossas questões não foram muito claras. Foi tudo dito e foi tudo escrito, está tudo documentado. Todas as questões da Rússia, aquilo que é fundamental para a Rússia, aquilo que nos é questão de sobrevivência, tem sido falado, repetido exaustivamente e tem sido documentado, né? Está documentado em cartas e em dossiês para os Estados Unidos, para a OTAN, e sempre foi ignorado, né? Esse é o posicionamento oficial da Rússia, né? Assim, sempre ignoraram essas questões que são muito importantes e vitais para a Rússia. E aí, com isto, agora, recentemente, fez com que Lavrov, né, então ministro das Relações Exteriores da Rússia, falasse que, sim, infelizmente, a questão militar passa a ser algo que não pode ser, a questão nuclear, né, passa a ser algo que não pode ser mais ignorado, né, passa a ser uma possibilidade. E aí a gente lembra, né, que Estados Unidos já fez uso disso, né, contra o Japão, uma vez atacado, né, uma vez com o Pearl Harbor atacado, ele fez ataques nucleares, né? Então, assim, o mundo já assistiu, o mundo conhece essa catástrofe, o mundo sabe o tamanho dessa atrocidade, e o mundo já conheceu, né, o quão doloroso, o quão terrível, o quão desastroso isso é, e conheceu pelas mãos dos Estados Unidos, né? E aí, então, sabemos e não queremos que nada disso se repita. Não queremos...